colocar aqui no chat se aceita. Não pode responder ali só se aceita a gravação. Então, na última aula, a gente tinha começado a ver sobre TLV, que é a teoria de ligação de valência, né? E ela traz uma nova visão sobre a ligação química, que é a ideia quanto-mecânica, né? Que eu comentei que o elétron ele não fica fixo numa órbita circular, como a gente está habituado a ver, mas sim tem uma região de maior probabilidade de encontrar esse elétron. Tu lembra qual é o nome que a gente dá para essa região de maior probabilidade de encontrar o elétron? Então, é o orbital. O orbital é a região de maior probabilidade. E a ligação química ela vai acontecer com a sobreposição desses orbitais. E aí ela pode acontecer de duas formas que a gente tinha visto. Uma é através da sobreposição frontal entre os orbitais, quando eles se encontram através do eixo no qual esses orbitais estão inseridos, ou a sobreposição lateral, onde a sobreposição ela se dá perpendicular ao eixo desses orbitais. E aí a gente tem a denominação das ligações de dois tipos. A sigma, que é a sobreposição frontal, e a pi, que é a sobreposição lateral. Até aqui tem a recordação da aula passada? Então tá. E aí tem a questão dos orbitais atômicos que formam essas ligações. Então é importante a gente saber a forma desses orbitais e a orientação, através de que eixos esses orbitais estão orientados. Então o orbital S ele é uma esfera, então ele não vai ter uma orientação preferencial em nenhum eixo, já que ele é todo simétrico, tem uma simetria cilíndrica esférica. E a gente tem o orbital P, que são dois, como se fossem dois balões amarrados juntos, ok? E eles vão ocupar ali um eixo. Então, nesse caso, a gente tem uma simetria circular, mas a gente é cilíndrica, mas a gente não tem uma simetria esférica. E aí aqui tem os três tipos de orbitais P. O que indica esse X, Y e Z que aparece ali para os orbitais P? O que eles vão indicar para a gente? PX, PY, PZ. A orientação, exatamente. Então, o eixo PX está orientado no eixo X, um plano cartesiano, o PY no eixo Y e o PZ no eixo Z. Muito bem. Então, agora a gente pode continuar. E aí, antes de chegar na ideia de fato do que acontece segundo a TLV, a gente vai ver a ideia de promoção. Então, a promoção, ela tem como definição como sendo a excitação de um elétron para um orbital de maior energia durante a formação da ligação. A gente vai ver o que isso representa através do átomo de carbono, ok? Então, primeira coisa, alguém aí me diz qual que é a distribuição eletrônica do carbono. Lembrando que o carbono tem um total de 6 elétrons. Como é que fica essa distribuição, pessoal? Ninguém?
Então, a distribuição, ela vai ficar, são 6 elétrons, 1s2, 2s2, 2p2, isso mesmo. Agora, considerando isso, qual é o orbital, quais são os orbitais ou os subníveis que vão, de fato, sofrer a sobreposição para formar a ligação química? Desses 3 ali, quais são os subníveis que vão ter sobreposição? Quando a gente pensa na formação de ligação química, qual é a camada que a gente pensa que tem essa formação de ligação? Teria que ser na camada de valência. Então, 2s2, 2p2, se a gente fosse representar através de quadrados, representando cada um dos orbitais, a gente teria o preenchimento dessa maneira. Ok? Até aqui? Então tá. Agora me digam, vamos pensar na molécula CH4, ok? Nesse caso aqui, quantas ligações o carbono vai formar? 4 ligações, né? Então, o carbono, nesse caso aqui, ele forma 4 ligações simples, duplas ou triplas com hidrogênio? Ligações simples. Se são ligações simples, pensando lá em ligações sigma e ligação pi, que tipo de ligação que vai ser? Sigma. Então, ele vai formar 4 ligações simples, portanto, sigma. Isso significa que todas as sobreposições vão ter que ser frontais. Ok? Agora, tem como esse hidrogênio se aproximar, cada um desses hidrogênios todos se aproximarem por um mesmo orbital? Um único orbital suportaria elétrons provenientes de 4 hidrogênios? Não, não suportaria, né? Quando a gente forma a ligação, principalmente nesse caso, carbono e hidrogênio, que vem um elétron do carbono e um elétron do hidrogênio para se formar, cada hidrogênio vai formar ligação com um orbital diferente, ok? Então, qual é o total de orbitais do carbono que eu vou precisar para formar ligação com os 4 hidrogênios? Ah, ok, Gabriela, espero que melhore aí. Dois orbitais, pensa que um elétron vem do carbono, um elétron vem do hidrogênio. Então, quando eu formo uma ligação em si já tem 2 elétrons, que é o que cabe dentro de um orbital. Então, no caso ali, eu tenho 4 ligações sendo formadas. Isso envolve 8 elétrons. Quantos orbitais eu vou precisar?
4, exatamente. Então, isso significa que eu vou precisar tanto do orbital 2s, quanto todos os orbitais do 2p, ok? Agora, lembra que eu falei que um elétron vem do carbono e um do hidrogênio. Com a disposição dos elétrons que está aqui apresentada, dá para formar essa ligação dessa maneira? Cada orbital vai ser responsável por formar uma ligação e cada orbital vai ter que receber um elétron do hidrogênio. Dá certo nessa disposição aqui? É aí que a gente vai ter a situação que a gente chama de promoção. Quando a gente vai ter a formação de uma ligação sigma ali simples, onde cada um dos elementos entra com um elétron, a gente precisa ter cada orbital com apenas um elétron. Então, essa disposição apresentada aqui, ela não permite que entre um elétron em cada um dos orbitais. Até porque esse aqui está com 2, já está cheio, né? Então, a gente precisa redistribuir esses elétrons para que as ligações sejam permitidas. Então, dessa situação que tem ali em cima, eu passo a ter uma situação onde um elétron do S pula para um orbital do tipo P. Ok? Então, eu tenho os 4 orbitais aqui, 2s e 2p do carbono. Então, lembrando que isso aqui é pro carbono. E eu vou passar a ter um elétron aqui e um em cada p. Agora sim, eu posso ter a formação de uma ligação em cada um desses orbitais com a entrada de um elétron do hidrogênio. Esse elétron do hidrogênio vai estar em qual orbital? Lá no hidrogênio. Qual que é a camada livre do hidrogênio e qual que é o subnível ali, que ainda precisa ser preenchido? Qual que é a camada de valência? É um S, ok? Então, é uma caixinha que a gente tem com um único elétron. É esse orbital que vai se sobrepor com esses orbitais do carbono para formar a ligação. Esse processo aqui de redistribuição dos elétrons para formar a ligação, veja que ele fala que é um elétron sendo excitado para um orbital de maior energia, ou seja, sai do S, que tem menor energia, e passa lá para o P, que é de maior energia. Esse é o processo de promoção. Prof. Ficou claro a ideia do que é o processo de promoção? Professora. Opa, agora meu áudio estava desligado, gente. Ah, a professora não estava me ouvindo. Isso, por isso, eu devo ter falado em cima de ti, devo ter feito pergunta que tu respondeu e eu não ouvi. É que assim, eu não entendi direito, é porque eu tava terminando ainda a aula passada, daí eu não consegui entender. Por isso que eu não falei nada, tá? Não tô respondendo nada por causa disso. Só que eu não entendi o processo de promoção por conta que eu tô assistindo ainda a última aula. Ah, tá. Então, Faltou é que da outra aula que eu assisti. Sim. Depois tu ouve lá certinho, mas só para explicar. Para formar uma ligação química, tem que ter a sobreposição de orbitais, certo? Sim. Uhum. Cada orbital de um átomo pode formar uma ligação química, não pode formar mais do que isso. Sim. Então, no caso, o carbono aqui ele vai fazer 4 ligações.
Para isso, ele vai precisar de 4 orbitais, ok? Ok. Para formar a ligação, um elétron vem dele e um elétron vem do hidrogênio. Então, o orbital que vai formar a ligação só pode ter um elétron antes de formar a ligação. Sim. E por isso, essa situação aqui, no 2s inicial, não permitiria que formasse ligação, porque ele está cheio já. Sim. Uhum. E aí, por isso, entra a ideia de promoção. Que aí o elétron desse subnível S vai para um de maior energia, que no caso é o P, para permitir que a distribuição dos elétrons seja adequada para formar essas 4 ligações que o carbono precisa fazer. Entendi. Entendeu? Uhum. E, Beatriz, ficou claro aqui? Então tá. Só vou pedir, Ju, que enquanto tu não fala, tu desligue o microfone, senão fica com bastante chiado. Aí tu liga e desliga quando for falar, beleza? Então, essa ideia de promoção, ela é uma ideia para justificar a formação da ligação. Mas o processo de promoção, ele não é um processo real, ele não acontece de fato, ok? É só uma ideia para tentar justificar por que o carbono formaria as 4 ligações dele. Bom, aqui a gente tem a situação da promoção, orbital 2s, 2p, x, y e z. Me diz uma coisa, a característica, a energia de um orbital s e de um orbital p são iguais entre si? Repete a pergunta para eu fazer um favor. Se vocês acham, deixa eu mudar aqui que a energia do orbital 2s vai ser igual a dos orbitais p? Não, acho que não, Bruno. Não, eles vão ser diferentes, né? Sim. O formato deles é diferente, a energia deles é diferente. Então, se a gente formasse ligações com o orbital 2s e outras 3 ligações com os orbitais p, como é que vocês acham que seria a característica da ligação química formada? As 4 seriam iguais? Seria diferente também, né? Elas teriam que ser diferentes, né? Elas teriam comprimentos diferentes de ligação, elas teriam energias diferentes. Então, basicamente isso que a gente tem. Teriam que ser diferentes, mas se a gente observa o metano, que é a molécula de CH4, a gente tem a situação em que todas as ligações carbono-hidrogênio são iguais entre si. Tem a mesma energia, mesmo comprimento de ligação, mesmo ângulo de ligação entre as ligações. O que será que justifica essa igualdade entre as ligações se de fato o que acontecesse fosse essa promoção? Vocês acham que teria como explicar? Não, não teria como, né? Então, agora a gente vai analisar os ângulos de ligação. Como é que ficaria o ângulo de ligação se a sobreposição dos orbitais se desse da forma que a gente previu? Os orbitais S do hidrogênio se sobrepondo com aqueles 4 orbitais do carbono, P do carbono. Então, aqui a gente tem um plano cartesiano para a gente representar os orbitais, eixos X, Y e Z. E aí a gente vai representar cada um daqueles orbitais que formam a ligação, ok? Então, vou começar com o S. Qual é o formato do orbital S? É a esfera, né? Uma esfera. Então, a gente tem uma esfera aqui, né, que tem o seu centro no centro do plano cartesiano. E aí a gente tem os orbitais P. Então, eu vou representar aqui o PZ. Vamos ver se o meu desenho vai dar certo. PZ.
Tudo infinito, né? É, em todas as direções, então PZ, PY e por último o PX, ok? Eu vou só preencher eles com cores diferentes para a gente conseguir ter um efeito aí. Preencher, né? É uma pintura rudimentar aqui. Então, uma coisa que a gente já tinha comentado antes é que a ligação ela teria que se formar a partir da sobreposição frontal dos orbitais, porque a formação das ligações seriam do tipo sigma, certo? Então, isso a gente já tinha concluído anteriormente. Então, a sobreposição ela é frontal. Então, por onde é que teriam que se aproximar os orbitais S dos hidrogênios? Para formar com o PZ, por exemplo. Esse aqui é o carbono, né? Então, seria o orbital S do hidrogênio se sobrepondo com o orbital P do... Então, vamos supor que fosse aqui uma ligação, certo? Posso representar dessa maneira? Isso aqui é uma sobreposição sigma frontal? Sim, né? Então, aqui eu tenho um hidrogênio. Então, um se aproximou pelo PZ, o outro tem que se aproximar pelo PY. Eu posso aproximar ou de um lado ou do outro, nunca dos dois, né? Porque eu só posso sobrepor através de um lado. E, por fim, um último aqui, certo? Mais um hidrogênio. E um em qualquer direção no S. Vamos supor que seja aqui. Quais seriam os ângulos de ligações formados aqui? Vamos pensar entre esse hidrogênio, essa ligação formada aqui no eixo Y e essa no eixo Z. Qual seria o ângulo de ligação formado aqui? Alguma ideia? De 90 graus, por quê? Seria 90 graus, né? Exatamente. Então, esse ângulo aqui seria de 90 graus. E o ângulo entre esse hidrogênio e esse? Eixo X e eixo Z. É 120? Todos os eixos no plano cartesiano, eles formam 90 graus entre si. Aqui é só porque eu estou olhando em perspectiva. Ah, entendi. Então, se a... Hum? É que eu tô olhando de cima, sabe? Daí, da outra direção. Sim. Então, dá 90 graus, porque tá em cima. O X é o que tá pra cima, né? Ou não? É o que tá aqui, ó, pra frente. Ah, sim. Tem Só que aqui X... eu tô olhando de lado, Entendi. Sim. Então, nesse caso, eu formaria ligações com ângulos de 90 graus. Qual é o ângulo das ligações do metano? Lembra lá da geometria tetraédrica? Alguém recorda qual que é o ângulo formado nessa geometria? É de 90 graus? Qualquer coisa, deem uma pesquisada rapidinho aí e voltem com a resposta de qual que é o ângulo de uma geometria tetraédrica. Professor, não tô enganada, 90 graus, né? É que eu fiz umas anotações, mas eu não sei se eu tô vendo certo aqui. Não é 90 graus. Isso, a Beatriz chegou perto ali, ó, 109, 109,5. Então, a geometria é tetraédrica.
e o ângulo é de 109,5 graus. Diferente desses 90 graus que teria que ter caso a ligação se desse dessa maneira com a proposta de promoção. Então, esse negócio de promoção realmente não funciona, né? Então, agora a gente vai ver pela TLV o que ela propõe para que sejam formadas 4 ligações iguais, apesar das ligações serem formadas com orbitais S e P, e para que tenham esse ângulo de 109,5 graus, ok? Então, a gente vai introduzir a teoria de hibridização, que em alguns lugares vocês vão encontrar escrito como hibridação, tá? Eu gosto mais de hibridização, uso com mais frequência o termo hibridização. Então, só para a gente anotar aqui, o ângulo, aqui está o tetraedro mostrando do metano, né? Esse ângulo aqui é de 109,5, todos eles, entre qualquer uma das ligações formadas, e todas as ligações têm o mesmo comprimento. A hibridização é que é capaz de explicar essa característica do metano. Então, a hibridização ela prevê que os orbitais que formam as ligações, então aquele orbital S com os 3 orbitais P necessários para formar a ligação, eles se misturam, eles se unem, é como se a gente colocasse numa panela, misturasse tudo e formasse novos orbitais a partir daquela mistura, que são os orbitais híbridos, ok? Então, eu misturo 4 orbitais atômicos que a gente conhece, S, P, pode ser o D, dependendo da molécula, e a gente vai formar os orbitais híbridos, ok? Então, a gente mistura e forma novos orbitais. Esses orbitais formados é que vão ser responsáveis por formar as ligações químicas com aquelas características. Até aqui tá claro? Sim. Então, beleza. Então, no caso do metano, a gente tem as 4 ligações equivalentes. Exige que a gente tenha, para formar a ligação, 4 orbitais iguais entre si. Para a gente formar 4 orbitais equivalentes, a gente precisa, então, de 4 orbitais híbridos. Esses orbitais híbridos, necessariamente, vai precisar que a gente misture 4 orbitais atômicos. Então, se eu preciso de 6 orbitais híbridos, quantos orbitais atômicos eu preciso misturar? Algum palpite? Para formar 4 orbitais híbridos, quantos orbitais a gente está misturando, analisando ali? Ninguém? Eu tenho um orbital S e mais 3 orbitais P. Quantos orbitais eu misturei, então? 4? 4. Então, para formar 4 orbitais híbridos, eu misturo 4 orbitais atômicos que a gente chama de puros, quando eles não estão misturados, ok? Então, repetindo aquela pergunta, se vocês têm um palpite. Se eu precisar de 6 orbitais híbridos, quantos orbitais puros eu vou precisar misturar? 6? 6. Então, sempre para formar N orbitais híbridos, ok? Eu vou botar isso aqui como orbitais híbridos, vai ser igual ao número de orbitais atômicos que eu misturar. Isso aqui são os orbitais atômicos, ok? Puros.
Então, essa é uma informação bem importante. Se eu misturo dois orbitais puros, quantos orbitais híbridos eu formo? 2. 2. Então, sempre é equivalente. Eu nunca vou misturar 3 orbitais puros e formar 5 orbitais híbridos. Não. É sempre número equivalente. Isso vai ser bem importante para depois a gente conseguir determinar a hibridização de outras moléculas, ok? Vocês alguma vez já ouviram o termo sp3? Lembram de ter visto talvez em orgânica? Quando passa orgânica, geralmente fala da hibridização do carbono, sp3, sp2, sp. Eu lembro, professora, mas eu não lembro assim o que foi falado, sabe, sobre isso. Não precisa lembrar o que foi falado, mas lembra de já ter ouvido alguma coisa. A Gabriele disse que não e a Beatriz também que não, mas não tem problema, a gente vai ver agora. Então, aqui no carbono, no metano, a gente misturou um orbital S e 3 orbitais P. É daí que sai o nome da hibridização. A gente diz que o orbital híbrido é um orbital sp3, sendo que esse número aqui de cima indica quantos orbitais daquele tipo a gente misturou para formar o orbital híbrido. Então, isso aqui é o número de orbitais puros usados para formar o orbital híbrido. Então, no caso, eu usei um orbital S mais 3 orbitais do tipo P. Esse é o nome de um orbital formado. É o nome dele. Assim como a gente tem o orbital S, a gente tem o orbital sp3. Esse é o nome do orbital. Quantos orbitais sp3 a gente forma? Quantos orbitais, prof? Quantos sp3 a gente forma? sp3 é o nome de um orbital. A gente misturou um S mais 3 P. A gente misturou 4 no total. Então, quantos orbitais sp3 eu formo? É equivalente, né? Seria 3 também? 4. Um S mais 3P, 4. Ah, tá, entendi. P3, entende? Então, a gente... Eu tava falando só no P3, perguntando. Ah, tá. Não esquece do orbital S. Então, a situação que eu tenho é essa aqui. Inicial. Ok? Então, aqui estão os orbitais atômicos. 2S mais os 2Ps. Eu misturo eles e passo a ter 4 orbitais iguais. Vou representar eles separados, como estão o 2S e o 2P? Eu represento separado porque eles têm energias diferentes, porque eles têm características diferentes. Os orbitais novos formados híbridos, eu vou separar? Quando eu for representar a caixinha deles? Acho que sim, né, prof? Ó, pensa, eu represento o S e o P separados porque eles têm características diferentes. Sim. O P eu agrupo porque entre si eles têm características iguais. Mesma energia, mesmo formato, só muda a orientação. Quando eu formo os orbitais híbridos, todos os orbitais híbridos entre si têm as mesmas características. Eles têm energia similar, eles têm formato similar, só orientação diferente. Vou representar 4 caixinhas juntas ou 4 caixinhas separadas? Juntas, então, né? Se tem as mesmas. Exatamente, eu pego as caixinhas e represento elas todas juntas, 4 caixinhas. Cada uma delas é um orbital diferente do tipo sp3. Ok? Ok. Então, o carbono ele tinha 2 elétrons no S e 2 no P. Agora, esses 4 elétrons eles vão ser distribuídos dentro dos orbitais híbridos, de acordo com a regra de Hund,
e seguindo o princípio que vai primeiro um elétron em cada caixinha. São 4 elétrons, então cada um deles vai receber um elétron. Agora sim, eu tenho 4 orbitais semelhantes, iguais, né, entre si, com as mesmas características, cada um com um elétron, e aí agora sim eu posso formar ligações todas iguais entre si. Pensando no formato do metano, como é que deve ser espacialmente a distribuição desses orbitais híbridos do tipo sp3? Alguma ideia? Então, vamos ver aqui como é que fica. Então, ó, eu tenho o orbital S, os 3 orbitais P, eles se misturam e formam um orbital sp3, 2, 3, 4. Analisando aqui, ele tem que ter a mesma geometria da molécula. Ok? Aí sim eu posso ter cada hidrogênio se aproximando por um orbital do tipo sp3 e formando aquela ligação com as características de um tetraedro. Então, os orbitais do tipo sp3, eles adquirem uma orientação no espaço onde eles estão inscritos em um tetraedro. Então, é tetraédrica a geometria. Sempre que for sp3, é tetraédrica. É a forma onde esses orbitais eles vão se distanciar de uma maneira que tenha a menor repulsão possível. Tá claro até aqui? Sim, prof. Tá? Aqui em cima eu tenho o formato de um orbital S. Observa que aqui eu estou mostrando um lobo só. Eu estou omitindo essa partezinha cinza para não poluir muito a imagem. Então, ele tem uma característica do orbital P, então ele tem 2 lóbulos, só que onde é que nesse formato que está sendo apresentado entra a característica do S? Porque ele tem que ter a característica dos dois, já que ele é uma mistura dos dois. Olhando para essa imagem, o que vocês acham que chama atenção para pensar no S, na esfera? Parece que o S tá junto ali, né? Com o P, é isso? A gente tem um aumento de um dos lóbulos em relação ao outro. Veja que ele fica mais gordinho. Ele fica mais gordinho por causa dessa característica S esférica que é adicionada nesse orbital. Por que não fica mais próximo de uma esfera do que do orbital P? Porque olha a contribuição de P que eu tenho. Eu tenho 3 orbitais P para um orbital S. Então, 75% de característica de P. Só 25% é de S, ok? 3 para 1. Tá certo? Então, aqui ele fica mais gordinho. Ok até aqui? Ok, prof. Eu tava olhando, prof, naquela... onde a professora escreveu tetraédrica, não ali em cima. Ah, tá. Não, aqui em cima, nessa aqui, que ela é mais gordinha de um lado. Né? Aqui Professor, tem ela como aumentar o pontinho que a professora tá usando? Não sei se tem como. É que eu nunca sei o Eu que a vou. professora tá apontando. Sim, é porque a caneta não dá para usar maior, mas a. Eu vou alternar entre um e outro. Esse aqui dá para ver melhor, né? Aham. Então Obrigada. tá. Então essa parte aqui que é mais gordinha, que ela é referente a essa porcentagem de S que tem, ok? Então aqui a gente viu uma das possibilidades de hibridização, que é a mistura de 4 orbitais para formar 4 ligações com características iguais entre si.
Então, bom, não é só o carbono que vai ter esse tipo de hibridização. Então, elementos como oxigênio, como nitrogênio, também vão ter hibridização do tipo sp3, que lembra que eles são derivados de uma estrutura tetraédrica? Por exemplo, a molécula de água, 2 pares ocupam as posições de um tetraédrio, assim como as outras 2 ligações ocupam as outras 2 posições. No nitrogênio, na amônia, 3 posições são ocupadas por pares ligados e uma por par isolado, né? Então, como elas vêm de uma geometria tetraédrica, elas também vão ter essa hibridização do tipo sp3. Até aqui, ok? Sempre que uma molécula for derivada de uma geometria tetraédrica, significa que a hibridização dela é sp3. A gente já vai chegar como é que a gente descobre essa hibridização de moléculas que não têm só ligações químicas, tá? Então, observa que a gente tem o mesmo comportamento. Eu misturo um orbital S de menor energia com 3 orbitais P de maior energia. Gero 4 orbitais com mesma energia, só que observam qual é a energia dos orbitais híbridos formados em relação aos que originaram. O que vocês observam? A energia é igual, é maior, é menor, é mais parecida com quem? Com P, com S? Então vamos por perguntas por partes. Tá? Mas os orbitais híbridos, que são esse aqui, sp3, estão mais perto de quais orbitais? Do S ou do P? Do P. Do P. Por que tu acha que está mais perto do P? Pensa lá na mesma ideia do formato do orbital. Por que o formato do orbital é mais parecido com P do que com S? Porque tem mais P, né, do que para S. Ah, eu sei. Exatamente. Tem mais orbitais do tipo P contribuindo para a formação deles do que do orbital S. Então, ele baixa um pouquinho em relação ao P por causa da contribuição do S, mas ainda assim ele tem uma energia mais próxima do orbital P. Ok? Ok. Então, continuando aqui. Então, a gente observa aqui. Os orbitais híbridos, eles formam as ligações sigma. Então, lembra lá no CH4 que as 4 ligações do tipo sigma, elas eram formadas através de orbitais híbridos. Ou, na situação seguinte que a gente viu, que é a da água e a do nitrogênio, a gente tem cada orbital sp3 orientado aqui nas ligações e no par isolado. Então, esses pares isolados, eles também estão dentro de um orbital híbrido do tipo sp3. Essa informação é importante, tá? Então, os orbitais híbridos, eles vão formar ligações sigmas e ser ocupados por pares de elétrons isolados. Gravem essa informação. Ligações sigma, pares isolados, sempre vão ocupar orbitais híbridos, ok? Ok, prof. Então tá, seguindo. E as ligações π que a gente tem? O que acontece? Quem que vai formar essas ligações π? É o que a gente vai ver agora. Então, observa essa molécula. Deixa antes eu desenhar ela aqui para vocês. Então, é essa molécula aqui.
Ok? Então, aqui estão as ligações químicas. Agora, vamos analisar essa molécula e dizer o que é ligação sigma e o que é ligação pi. Então, eu quero saber onde é que está a ligação pi dessa molécula. Cadê a ligação pi? Em qual orbital, professor? Não, dentro da molécula desenhada ali, onde é que está? Entre que elementos existe uma ligação do tipo pi? Entre o elemento C, né? O carbono. Os dois carbonos, né? Então, uma dessas ligações aqui é pi, as outras demais são tudo sigma. Todas essas ligações sigmas são ocupadas por orbitais híbridos. Depois a gente vai chegar no porquê que é sp2, ok? E aí a gente tem a sobreposição frontal. Então, observa que aqui a gente tem uma sobreposição frontal, aqui a gente tem uma sobreposição frontal, aqui a gente tem uma sobreposição frontal, aqui e aqui. Tudo isso por orbitais híbridos. Agora analisa ali quem que está formando a ligação π. Olha no desenho e vê qual orbital que ele mostra que está formando a ligação π. E agora do orbital, que o professor perguntou, né? Sobre. Isso, agora o orbital. Olha aqui, ó. Que orbital que está formando essa ligação π? É o P. Orbital P. Bom, a gente já falou, quando o orbital é híbrido, que ele está misturado, o nome que ele recebe é da mistura, né? O orbital P ali é uma mistura de alguma coisa, se ele está representado só P? Não. Não, ele é um orbital puro, sozinho, ok? Então, as ligações π, isso é uma informação importante também. A gente tem que as ligações π, elas vão ser formadas por orbitais puros do tipo P. Então, orbitais que não se misturam. Ok? Então, vamos analisar aqui. Esse carbono, deixa eu pegar outra luzinha. Esse carbono aqui. Quantas ligações sigma ele está fazendo? É 3. 3. Quantos orbitais híbridos precisa para formar, então? Seria 3. Seria 3. 3 orbitais híbridos são formados a partir de quantos orbitais atômicos? 3 também, né? Correspondente, isso? Exatamente. Então, a gente tem uma situação onde a gente tem o orbital 2s, os 3 orbitais p, ok? Mas eu não preciso de 4 orbitais no total, então eu não preciso de tudo isso. Eu preciso só de 3. Então, eu vou juntar 3. E o que que acontece? Eu misturei 3 e sobrou 1, certo? Certo. Esse 1 é o orbital P puro que vai formar a ligação π. Então, quando eu vou fazer a hibridização, eu vou formar 3 orbitais híbridos. Qual vai ser o nome desses orbitais híbridos? O sp3... Professora, não sei se é SP2 daí, né? Professora Silvio ali. Exatamente, eu circulei aqui, mas vamos pela ideia. Antes, o sp3 misturava um S e 3 Ps, né? Sim. Uhum. Agora, eu não preciso misturar 4, preciso misturar só 3. Eu misturo um S e 2 Ps. Então, eu vou gerar 3 orbitais do tipo
sp2. Exatamente. São Então, dois. sp2. E esse que sobra aqui é o Pzinho que sobrou aqui, ok? Só para a gente retomar um ponto que já foi falado. Em que eixo que se dá a ligação química aqui? Quando a gente vai estabelecer? Eixo X, Y ou Z? É o Z, né? É o Z. Então, obrigatoriamente, o PZ entra nos híbridos, porque lembra que aqui é sigma, que é sobreposição frontal. Então, o orbital P puro, ele tem que ser ou o X ou o Y, tá? Então, vai ser um desses dois, que vai ficar como puro. Ou o X ou o Y, aí é aleatório. Então, claro como é a formação de um orbital sp2? Sim. Então, beleza. Então, a gente chegou à conclusão que que ligações do tipo sigma e pares de elétrons vão em orbitais híbridos e que as ligações do tipo π vão em orbitais puros. Então, isso aqui está resumido. Orbitais híbridos, deixa eu pegar a luzinha de volta. Orbitais híbridos, ligações sigma, com ligação frontal, e pares de elétrons isolados. Os orbitais puros P que sobram vão abarcar as ligações π, que são as de sobreposição lateral. Então, agora a gente vai pensar em mais moléculas para poder concluir qual que vai ser a hibridização dessas outras moléculas. E eu vou antes acrescentar essa molécula aqui. Depois a gente vai ver melhor sobre a geometria das outras hibridizações, tá? Por enquanto a gente vai só olhar qual o tipo de hibridização. Ok. Então vamos analisar a hibridização do enxofre nessa situação. Então a gente tem que analisar o que é par isolado, o que é ligação sigma e o que é ligação π. Tem alguma ligação π? Tem. Onde? É entre o enxofre e o oxigênio, né? Isso, no caso da direita, né? Onde tem a dupla ligação. Ah, perdão, os dois, né? São. Uhum. Então aqui eu tenho uma π e aí o resto é sigma. Então eu quero saber quem que ocupa o orbital híbrido mesmo? Sigma, né? A ligação sigma. Ligação sigma e mais alguma coisa? E os pares isolados? Então, pares de elétrons isolados. No caso do enxofre, qual é a situação que eu tenho? Quantas ligações sigma? Duas. Duas ligações do tipo sigma. Quantos pares isolados? Um par isolado. Um par isolado. Consequentemente, quantos orbitais híbridos vai precisar? 3, né? 3. Então, eu preciso de 3 orbitais híbridos. E no caso, quem que precisa de um orbital atômico puro? A ligação π, né? Isso. Exato, a ligação π. Então, a gente sabe que a gente precisa de 3 orbitais híbridos e quantos orbitais puros? 1. 1. Então, agora vamos analisar a hibridização, certo? Então, eu tenho lá um orbital S e os 3 orbitais P,
Só que agora eles são da terceira camada, né? Então é o 3s, que é a camada de valência, e o 3p. Vou misturar quais orbitais para formar os orbitais híbridos? O 3S. O S e o P, né? Isso. O S e quantos P's? Seria 2. Exatamente. Então eu vou misturar isso aqui, né? Até aqui. Então eu vou formar 3 orbitais híbridos. De que tipo, então? Seria SP2, prof? SP2, exatamente. Então esse é SP2. E aí aqui a gente tem o P sozinho. Então são 3 orbitais do tipo SP2 e mais um P. Aqui vão acontecer as ligações sigmas e o parzinho de elétrons. E aqui vai ficar a ligação que vai formar a ligação π. Quantos elétrons o enxofre tem na camada de valência dele mesmo? São 6. São 6, né? Então ele vai formar aqui 1, 2, 3, 4, que eram os 4 elétrons que tinham nesses orbitais que se misturaram, e aqui vai ter 1. Então, observa que esse aqui que tem 2 elétrons é o par isolado, e esses que tem 1 é o que vão fazer a sobreposição frontal, que vai ter um elétron que vai entrar aqui, que é de cada oxigênio. E aqui é onde vai formar a ligação π, que é também compartilhada com a entrada de mais um elétron desse oxigênio. Até aí ficou claro? Sim, prof. Então tá, então a gente vai fazer o seguinte. Junto com vocês, eu vou desenhar essas moléculas rapidinho aqui e vocês vão analisar a hibridização. E eu vou pedir uma atenção especial quando vocês chegarem nessas moléculas aqui e nessa BF3, tá? Então, molécula de água, oxigênio, que é o átomo central, ligado com os hidrogênios. Sobra par isolado? Sim. Quantos? São 6. 2. 2, isso. Então, tem 2 pares. NH3, esses a gente já determinou antes, mas vocês vão agora por essa ideia de quais vão ocupar orbitais híbridos e quais vão ocupar orbitais puros, tá? CO. Como é que fica essa estrutura aqui? Ela vai ficar com uma ligação tripla entre carbono e oxigênio e cada um desses elementos vai ficar com um parzinho isolado. Então, vem 2 ligações formadas com um elétron de cada um dos elementos, e essa terceira ligação é de um parzinho que ficaria isolado no oxigênio, que ele vai e forma a ligação para completar o octeto. Aqui é a molécula que a gente já viu anteriormente, que a gente também já discutiu. H. Molécula de CO2. Como é que fica? C dupla O, C dupla O. Isso. Par isolado só nos oxigênios, né? 2 pares em cada um. E a gente vai analisar só a hibridização do átomo central, tá? BF3 vai formar uma ligação com cada um. PF5, como é que fica? Formar 5 ligações, com 5 ligações.
Aí aqui vem algo para vocês refletirem depois. Vocês vão ver quando chegarem nessa molécula. E o SF6, ali lembra que tem parzinho de elétrons ao redor do flúor, tá? Só não vou colocar aqui agora para não gastar tanto tempo. E aqui são 6. Ok. Vamos combinar aí quanto tempo vocês acham que precisam para ver a hibridização de cada uma dessas moléculas? Uns 10 minutos? Pode ser. Então tá, então 10 minutinhos aí para vocês fazerem. Quando vocês chegarem ali na molécula de BF3, PF5, SF6, se vier para vocês alguma ideia de como é que vai acontecer essa hibridização, pensando na quantidade de ligações sigmas, quantos orbitais vão ter que ser envolvidos, aí vocês podem perguntar, dar um palpite, beleza? Então 10 minutinhos aí para vocês fazerem, determinarem a hibridização de cada uma dessas moléculas. O reloginho não é para pressão, não, é só para controle, tá, galera?
Tá caminhando aí? Acho que tá. Beleza. Alguém já chegou ali no BF3, PF5, SF6? Ainda não. Não.
prof, ali no CO, a gente considera quem como átomo central? O carbono? Ou faria para os dois? Então, para determinar a hibridização, tu pode determinar para qualquer elemento da molécula, tá? Então, o oxigênio vai ter a sua hibridização, o carbono vai ter a sua. Mas se for a fim de determinar, por exemplo, a geometria, a gente determina para o átomo central. Então, nesse momento, a gente está olhando para o átomo central, beleza? Então, carbono. Beleza, obrigada. De nada. Mais 5 minutinhos, vocês acham? Sim. Então, beleza. Mais 5 minutinhos e a gente finaliza essa aula resolvendo esses exercícios.
E aí, vamos corrigir? Pode ser, eu fiquei com um pouco de dificuldade, que eu não peguei o início da aula. Então eu vou acompanhando e depois assisto de volta. Tá, beleza. O resto do pessoal tá aí? Terminou? Tô, prof, eu também encontrei dificuldade de fazer. Tá. Então a gente vai resolvendo juntos, a gente vai vendo o que vocês fizeram, e aí eu vou também contribuindo e a gente chega na resposta. Então, primeira coisa que a gente tem que sempre avaliar é o tipo de ligação química formada, se é sigma, se é pi. Então, vamos fazer isso para todas as moléculas e depois a gente analisa em termos de orbitais, pode ser? Pode, prof. Então, tá. No caso da água, alguma ligação do tipo pi? Não? Não. Não. Então, tudo sigma. E só para a gente marcar que a gente tem esses dois pares, né? Na amônia. Não também, só sigma. Só sigma. Então, sigma, sigma, sigma. Aqui, no CO. Daí tem ligação pi. Quantas pi? São duas ligações pi e uma sigma. Isso, então eu tenho aqui uma ligação sigma e eu tenho duas ligações do tipo pi. No caso, eu posso avaliar o carbono, por exemplo, mas eu poderia tranquilamente avaliar a hibridização do oxigênio, ok? Aqui, vamos analisar também, vamos pegar um carbono. Observa que eles são similares, né? Tá vendo que o carbono e o oxigênio aqui são similares em termos de número de ligações pi, número de ligações sigma e número de pares isolados? Sim. A hibridização deles vai ter que ser a mesma, porque se eles têm características similares, iguais, eles têm que ter a mesma hibridização. A mesma coisa acontece aqui entre esses dois carbonos. Tem alguma ligação pi nessa molécula? Tem. Então aqui, né, onde tem a dupla. E o resto, tudo sigma. Sigma, sigma, sigma. Agora, se a gente vai para o CO2, tem ligação pi? Tem. Quantas? Tem duas, né? Dos dois lados. Isso, então uma aqui, uma aqui. No caso do carbono, que é o que a gente quer determinar, ele não tem elétron isolado, né? Não. BF3 tem ligação pi? Não. Não. Então, tudo sigma. Tem par isolado no boro? Tem parzinho isolado aqui no boro? Não. Não. Fósforo aqui, tem ligação pi? Não. Não, tudo sigma. Um sigma, sigma. E aqui no enxofre é a mesma coisa, né? Tudo sigma. E nenhuma dessas duas moléculas tem par isolado no átomo central. Ok, agora a gente pode analisar para determinar a hibridização. Começando aqui pela água, quantos orbitais híbridos a gente vai precisar? São quatro, né? Dois. Isso, 4. 2 para as ligações sigma e 2 para os pares isolados, né? Então, 4. Com isso, a gente vai misturar o S mais 3 P's. Ok? Ok. Hibridização
Qual que vai ser a hibridização? sp3. sp3. Aqui no caso da amônia, quantos orbitais híbridos? 4 também, né? 4 também. Então, novamente, igual à anterior, né? Sim. Então, de novo, sp3. Agora, aqui no caso do CO2, vamos analisar o carbono, mas a gente já sabe que o oxigênio é igual porque a distribuição de ligação é a mesma. Então, no caso, orbitais híbridos, quantos que o carbono precisa? 2. 2. Um para o par isolado, um para a ligação sigma. Quais orbitais que vão ser os que vão formar? sp, né? Isso, um S mais um P. único P, ok? Então, qual que é a hibridização? SP seria, professora? Ou Exato. SP1? SP, quando é 1, observa que no S a gente não representa. Então, quando Tá. é 1, a gente não precisa identificar que é 1, só quando é mais do que 2 ou mais, certo? Então, SP, hibridização. Agora também, cada um desses carbonos, eles são iguais entre si. Vamos analisar o da esquerda. Quantos orbitais híbridos ele vai precisar? 3. 3 para as 3 ligações sigma que ele está fazendo. Essa e essas duas. Então, qual que vai ser a hibridização? Seria SP2? sp2, que vai misturar um orbital S e 2 orbitais P. Então, sp2. Agora, esse carbono aqui. Quantos orbitais híbridos? Tô olhando para um, né, prof? Seria... tem que olhar os dois lados. Seria 2. Isso, 2, né? Porque é um para cada ligação sigma e não tem par isolado. Então, 2. Vai misturar um orbital S mais um orbital P. Portanto, que tipo de hibridização? SP. SP. Analisar agora o BF3. O boro. Quantos orbitais híbridos ele vai precisar? 3. 3. Então, ele vai misturar um orbital S mais 2 orbitais P. P. Qual que é a hibridização? SP2. sp2. Aquele orbital P que não misturou vai ficar lá sozinho fazendo nada ali, ok? E a hibridização vai ser sp2 por causa das ligações sigma que ele precisa acomodar. Agora a gente parte para a situação já mais complexa. A gente tem o fósforo. Quantos orbitais híbridos ele precisa? 5. 5. Quem são esses 5? A gente tem o S, a gente tem os 3 P's. E quem que vai ser o quinto? O orbital D? Não, né? Isso, um orbital D. Lembra que esse ali ele sofre expansão da camada de valência. E esse elemento, assim como o enxofre, ele só pode sofrer expansão da camada de valência porque ele tem orbital D vazio na camada de valência dele. Então, nessa situação, quando a gente tem os compostos hipervalentes, que a gente fala, que obrigatoriamente precisam da expansão de camada de valência para formar as ligações, eles vão ter a participação do orbital D. Nesse caso, quantos orbitais dele vai precisar para fechar as ligações? Um orbital só, né? Um só. Então, a gente tem mais um D. Qual que é o nome dessa hibridização? SP3D.
Exatamente. Então, esse tem uma hibridização do tipo sp3d. E, por fim, agora o sf6. Quantos orbitais híbridos ele precisa? 6. 6. Então, ele vai misturar os mesmos que o fósforo, S, P, P, P. 3. D2. Isso, então, 2 orbitais do tipo D. E a hibridização dele vai ser sp3d2. Ok? Ok, prof. Se a Ficou claro? professora poder manter um pouquinho assim, é porque eu consegui resolver, mas só com a professora ali. Uhum. Depois vocês vão fazer mais exercícios e eu vou encaminhar também os slides certinho. E eu só vou dividir aqui para vocês saberem qual que é qual, né? Para não ficar uma bagunça depois. Apesar que já está uma certa bagunça. Tá mais claro assim? Separadinho? Sim. Vocês querem mais uma molécula para brincarem aí antes de encerrar? Pra mim, Pode tanto ser. faz. Pode ser. Então, eu vou colocar a molécula ICL3, tá? Meu Deus, o meu cloro ficou bem desproporcional. Todo mundo chegou nessa estrutura de Lewis aqui? Sim.
Quando terminarem, daí deem um toque. Olha, eu fiz aqui, mas não sei se tá certo. Também fiz, não sei se tá certo. E Gabriele, fez? Então tá. Então vamos analisar. Vocês chegaram em que hibridização? Eu cheguei em SP3D. Gabriele e Ju chegaram na mesma ou Isso, diferente? eu também. É que o meu microfone tá desligado. Ah, viu? Então tá tudo certo, todo mundo acertou. Que Então, no bom. caso, para chegar no número de orbitais híbridos, eu tenho que analisar as ligações sigma e π e os pares isolados. Nesse caso, tem alguma ligação π? Não. Não, né? Então, sigma, sigma, sigma. Ok. Então, quantos orbitais híbridos a gente vai precisar? 5. 3 da ligação sigma e 2 pares isolados. Exatamente. Então, um total de 5 orbitais híbridos. Portanto, S mais P, P, P e D. Ok? Então, a gente já chega aqui na hibridização sp3d. Pronto. Posso deixar uma tarefa? Pode falar. Como é que fica os elétrons dentro dos orbitais daí? Isso que eu fiquei assim com mais dúvida que eu tava tentando fazer na anterior. Se tu explicou, depois Então, de volta, tá? Não tem problema. não tem problema, eu explico aqui. No caso do iodo, ele vai ficar, então, com 5 orbitais, certo? Sim. Porque são híbridos 5, do tipo sp3d. Quantos elétrons tem aqui distribuídos que a gente está contabilizando para distribuir nesses orbitais? Seriam 10 elétrons? 10 elétrons, já vindo alguns do cloro, né? Mas quais são só do iodo? Quantos elétrons o iodo tem na camada de valência dele? 7. Só 7. 7. Então, esses 7 a gente distribui aqui. Aí segue aquela regra que bota um em cada orbital e depois você coloca o resto preenchendo mesmo, certo? Então, 7. Então, aqui é como ficam distribuídos os elétrons do iodo. A partir do momento que o cloro entra, ele entra com um elétron. Então, me diga, desses 5 orbitais apresentados, quais deles são os pares isolados? Os 2 primeiros, né? Os 2 primeiros. Então, aqui a gente tem os 2 pares isolados. Esse parzinho e esse parzinho. E aqui é exatamente, lembra que na hora que a gente compartilhou, um elétron veio aqui do iodo e um veio do cloro. Então, em cada um desses orbitais vai entrar um elétronzinho do cloro. Ok? Através da sobreposição
com um orbital do cloro. Agora eu pergunto para vocês, que tipo de orbital vai ser esse? Qual que é a hibridização do cloro aqui? Seria 4, né, prof? 4 orbitais híbridos, então hibridização do tipo sp3. Para formar essa ligação, deixa eu pegar a luzinha. Para formar essa ligação, a gente tem a sobreposição de um orbital do tipo sp3d do iodo com um orbital do tipo sp3 do cloro. Quando a gente vai representar essa ligação, eu posso representar da seguinte maneira. Deixa eu só... Eu tenho uma ligação sp3d com um orbital sp3. Isso aqui eu estou indicando a ligação. Ok? Ok. A tarefa de vocês vai nesse sentido para amanhã. A gente tem a molécula de CO2. Eu quero ver se vocês conseguem me dizer qual é... Lembra que a gente tem uma ligação π e uma sigma, né? Quais são os orbitais envolvidos na ligação sigma do carbono e do oxigênio? Para isso tem que também descobrir a hibridização do oxigênio. E quais são os orbitais que vão formar a ligação π? Ok? A tarefa de vocês é me determinar isso e a gente começa a aula de amanhã com essa discussão. Então, molécula de CO2, quais são os orbitais envolvidos em cada uma dessas 4 ligações? As que vocês conseguirem chegar, ótimo. As que não conseguirem, a gente discute melhor amanhã. Beleza? Beleza. Então tá, vocês vão representar nesse esquema que eu coloquei ali do lado da ligação aqui, tá? Então você pode dizer, por exemplo, ligação sigma, ela está sendo formada assim. 2 pontos e qual que é a formação, qual é a sobreposição que está acontecendo. Então a gente encerra por aqui hoje. Amanhã a gente conclui a parte de TLV. E a gente vê se a gente faz exercício durante o resto do tempo da aula ou se a gente começa teoria do orbital molecular, tá? Daí a gente discute melhor amanhã qual é a melhor estratégia. Fechou? Fechou, prof. Então tá. Beleza. Tenham uma boa noite aí e até amanhã. Até, boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, meninas.